E aí, pessoal, começando a nossa segunda semana, né, de atualização aqui dentro do nosso canal. Eu sempre digo a mesma coisa e vou continuar repetindo. O canal é nosso. Se inscreva, diga o que você quer ver, diga o que você quer saber, pra gente ir discutindo, tá? Hoje eu trouxe um tema interessante. Ele não é novíssimo, não, porque o novo CPC já tem 3 meses de vigência aí, pelo menos, mas é uma alteração que foi criada no direito material, no direito administrativo material, pelo novo Código de Processo Civil. Exatamente. Quando a gente pensa em impactos do CPC no direito administrativo, normalmente a gente pensa naquelas alterações dos privilégios processuais da Fazenda, né? Pois então, o Código de Processo Civil interferiu em um aspecto de direito material do direito administrativo. Como se ele pudesse. Na verdade pode, porque é legislador, mas assim, a gente sabe que o CPC invadiu um pouquinho mais do que o que ele devia, né? Não tô aqui hoje para criticar o CPC não, mas nossa senhora. Enfim, o que eu quero que vocês entendam? A gente se lembra, a gente significa eu me lembro, espero que você também, a gente se lembra que quando trata-se de tombamento, o tombamento nada mais é do que uma intervenção restritiva no direito de propriedade que visa a proteção do meio ambiente. Não o meio ambiente natural, mas o meio ambiente no que tange aos aspectos históricos, artísticos e culturais. Então, o meio ambiente histórico, artístico e cultural é protegido pelo tombamento. Se estabelecem restrições à propriedade para garantir a proteção ao patrimônio histórico, artístico e cultural que existe dentro dessa propriedade. Então a propriedade conserva aspectos da história, da arte, da cultura de um povo e nós, por meio do tombamento, impedimos que o proprietário desapareça com esses aspectos. E aí o tombamento gera várias obrigações de fazer, de não fazer, de tolerar, né? Uma dessas obrigações tradicionais previstas no decreto 25 de 37, que é o decreto que trata do tombamento propriamente dito, é o fato de que o proprietário do bem tombado, ele tem o direito de alienar o bem, né? Ele pode empenhar, ele pode hipotecar, ele pode alienar, tudo bem. No entanto, em casos de alienação, esse proprietário do bem tombado, ele não pode atuar livremente. Ele não pode atuar livremente porque o decreto-lei dizia, quer dizer, não podia, dizia que em casos de alienação, o proprietário deveria oferecer o bem em preferência ao poder público. O poder público teria, então, o prazo de 30 dias para exercer o direito de preferência, e a gente fala 30 dias porque se em 30 dias ele não se manifestasse, recusa tácita, mas ele podia dizer antes dos 30 dias que teria interesse, né? Vocês se lembram disso? Mas enfim, o fato é, essa preferência, ela seria exercida pelo ente público que tombou o bem, e caso ele não tivesse interesse no bem, aí sim, o proprietário poderia vender para quem ele quisesse, desde que respeitada aquela proposta que ele fez ao Estado, ele poderia vender o bem a quem ele quisesse. Acabou a festa. O Código de Processo Civil alterou essas regras referentes ao tombamento expressamente, tá? O CPC lá no finalzinho colocou revogam-se, e aí revogou esse dispositivo do Decreto-Lei 25 de 37 e acabou com a preferência no tombamento. Hoje, só existe preferência de bens tombados quando se tratar de alienação judicial. Então, arrematação judicial, aí existe preferência. Mas na compra e venda, pura e simples, o proprietário do bem tombado decidiu vender o seu bem, porque enjoei, né? Enjoei de cuidar de um bem tombado, um bem aqui que é uma confusão, é um inferno bem tombado. Você tem que manter nos aspectos que tem que ser, se quiser fazer reforma tem que ter autorização, enfim, é uma miséria, né? Ou seja, o sujeito decidiu alienar o bem. Alienação extrajudicial, compra e venda para qualquer pessoa, celebrar um contrato de compra e venda e alienar o bem. Não há mais direito de preferência. Hoje, nas alienações extrajudiciais, acabou-se o direito de preferência do tombamento por expressa disposição do novo Código de Processo Civil. E aí, o Código de Processo Civil deveria ter tratado disso? Claro que não. Mas o Código de Processo Civil trata até de direito marítimo. Eles simplesmente decidiram que iam passar o CPC e enfiaram um monte de porcaria no meio, né? Aliás, CPC esse natimorto, né? Ele já nasceu precisando de um monte de mudança, um monte de alteração, que inclusive já foram feitas. A gente já teve algumas alterações, algumas leis alterando o CPC, mas melhor do que o que a gente tinha. A gente precisava se atualizar efetivamente, apesar dos problemas e toda nova lei acaba tendo algum problema, né? Enfim, o Código de Processo Civil tem
partes e aspectos bons. A ausência do direito de preferência não me agrada, tá? Não me agrada permitir que o proprietário possa alienar o bem sem sequer ter que oferecer ao Estado. Não acho nada demais o fato dele oferecer ao Estado, mas cuidado, sua prova vai te cobrar isso. Não existe mais preferência para alienações extrajudiciais de bens tombados. Até o próximo.